Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Meu nome é Paulo Ramos. Nosso objetivo aqui no canal é estudar a doutrina espírita. Estamos estudando o livro Espiritismo em sua expressão mais simples, elaborado por Allan Kardec, para um bom conhecimento da doutrina espírita. Vamos então ao nosso estudo de hoje, onde Kardec apresenta História do Espiritismo, onde ele faz um pequeno resumo de como o Espiritismo surgiu, como os primeiros acontecimentos relatados na história sobre o Espiritismo. Vamos lá? Vamos lá. Então temos a história do Espiritismo, o Espiritismo em sua expressão mais simples, elaborado por Allan Kardec. Eu obtive essa informação desse livro através da Revista Espírita, onde Kardec faz uma divulgação, né, da publicação dessa obra, e também pelo caso acontecido com o Capitão Livrac, que estudamos no vídeo anterior. Um fato muito interessante e que me chamou muito a atenção sobre essa obra, que é realmente espetacular. Por volta de 1849, chamou-se a atenção nos Estados Unidos para diversos fenômenos estranhos que consistiam em ruídos, batidas e movimento de objetos sem causa conhecida. Esses fenômenos aconteciam com frequência, espontaneamente, com uma intensidade e uma persistência singulares. Mas notou-se também que ocorriam particularmente sob a influência de certas pessoas, às quais se deu o nome de médiuns, que podiam, de certa forma, provocá-los à vontade, o que permitiu repetir as experiências. Então, através desses fenômenos estranhos, né, entre aspas, que ocorriam certos ruídos, batidas, movimento de objetos, sem se conhecer a causa. Eram ruídos na parede, na mesa, eram ruídos no chão, né? Eram fenômenos de objetos serem retirados e jogados longe, pedras que eram atiradas, enfim, uma série de fenômenos que eram bastante estranhos, em que ninguém sabia dizer quem estava provocando aqueles fenômenos, né? Então, isso chamou a atenção das pessoas. Para isso, usaram-se, sobretudo, mesas. Não que este objeto seja mais favorável que um outro, mas somente porque ele é móvel, é mais cômodo e porque é mais fácil e natural sentar-se em volta de uma mesa de qualquer outro móvel. Obteve-se dessa forma a rotação da mesa, depois movimentos em todos os sentidos, saltos, reversões, né? Virava de cabeça para baixo, golpes dados com frequência e com violência, e etc. O fenômeno foi designado, a princípio, com o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Na época, promoviam até certos espetáculos nos teatros, fazendo com que a mesa se dirigisse no palco, sem ninguém tocá-la, para cada lado, para a direita, para a esquerda, virava de cabeça para baixo, né? Ficava só em pé num ponto do pé, né? Num pé da mesa. Então, esses espetáculos, evidentemente, eram cobrados, né? A entrada, geravam um lucro para quem promovia o espetáculo, e as pessoas se divertiam, viam lá, parecia uma mágica, né? Em princípio, as pessoas não sabiam a razão de tudo aquilo, e iam ver
aquilo e falar para os seus amigos: olha, fui num espetáculo onde uma mesa vai para um lado e para o outro, gira e tal. É interessante, é gozado. Né? Nunca vi, é uma mágica, uma mágica. Muito bem. Então isso chamou a atenção das pessoas. O objetivo era esse. Aí temos um modelo, né, de como era a mesa, né, como tipo de mesa que era usado. Continua Allan Kardec no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples. Até então, o fenômeno podia explicar-se perfeitamente por uma corrente elétrica ou magnética, ou pela ação de um fluido desconhecido, e esta foi, aliás, a primeira opinião formada. Então, os pesquisadores, as pessoas interessadas em descobrir e explicar o fenômeno, começaram a apresentar suas teses, seus sistemas, para definir como acontecia o fenômeno. Uma corrente elétrica, ou uma corrente magnética, ou um fluido que ninguém sabia dizer ainda qual seja, qual provocava aquele fenômeno. Mas não se demorou a reconhecer nesses fenômenos efeitos inteligentes. Aí a coisa muda de figura. Assim, o movimento obedecia à vontade. A mesa ia para a direita ou para a esquerda, em direção de uma pessoa designada, ficava sobre um ou dois pés sob comando, batia no chão, o número de vezes pedido, batia regularmente, etc. Ficou então evidente que a causa não era puramente física e, a partir do axioma: se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Concluiu-se que a causa desse fenômeno devia ser uma inteligência. Então a mesa começou a apresentar outro aspecto no fenômeno. Ela obedecia a ordens. E vá para a frente de uma pessoa sob certas características, né? Que é casado, tem esposa, tem uma filha ou um filho. Quem aqui no teatro está nessas condições? E a mesa se deslocava e parava na frente daquela pessoa. Aí perguntava a pessoa: você é casado? Uma esposa? Sim. Tem uma filha ou um filho? Sim. Ah, a mesa foi certinha, né? Aí pedia outra coisa e a mesa executava. E as pessoas ficavam, né, encantadas, né? Como a mesa podia apresentar aquela inteligência, né? E realizar, né, os atos ali conforme estava sendo solicitado. Aí a coisa cresceu, o fenômeno cresceu. Ora, a mesa tem inteligência? Não tem, né? Nós sabemos. Qual era a natureza dessa inteligência? Pergunta Kardec. Era essa a questão. A primeira ideia foi que podia ser um reflexo da inteligência do médium ou dos assistentes. Mas a experiência demonstrou logo a impossibilidade disso, porque se obtiveram coisas completamente fora do pensamento e dos conhecimentos das pessoas presentes, e até em contradição com suas ideias, vontade e desejo. Ela só podia então pertencer a um ser invisível. Diz ainda Kardec em A História do Espiritismo. O meio de certificar-se era bem simples. Bastava iniciar uma conversa com essa entidade, o que foi feito por meio de um número convencional de batidas, significando sim ou não, ou designando as letras do alfabeto. Obtiveram-se, dessa forma, respostas para diversas questões que se lhe dirigiam. O fenômeno foi designado pelo nome de mesas falantes. Todos os seres que se comunicaram dessa forma, interrogados sobre sua natureza, declararam ser espíritos e pertencer ao mundo invisível. Aí houve um avanço na pesquisa. Foi certificado, né, de uma maneira bem simples,
por um sim ou por um não, por uma batida ou por duas, segundo a convenção ali no momento, de que a mesa apresentaria tais respostas. E perguntavam-se, naquele instante, quem estava fazendo com que a mesa se deslocasse e criasse, formasse e obtivesse aquele fenômeno. E ela respondia por um sim ou por um não, segundo as batidas convencionadas. E perguntava-se ali naquele instante, quem está provocando esse movimento da mesa? E perguntava, é um espírito? E a resposta era sim. A batida lá, pum. Ou duas, né? Conforme a convenção, pum, pum. Então, o fenômeno toma outra característica. Passa a ser o quê? As mesas dançantes, as mesas girantes e também as mesas falantes. Mas esse processo era muito lento, porque para designar um alfabeto, uma letra C, né, teria que se bater 3 vezes, né? A, B, C. Então, para constituir, formar uma palavra, eu teria que bater várias vezes para bater um C, um D, um G, um H. Então, era um processo ainda muito lento. Depois, viu-se que se podia usar a própria mão do médium para obter essas comunicações. Isso foi depois avançando gradativamente, esse processo da comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, isso está lá bem desenvolvido, bem explicado no Livro dos Médiuns, por Allan Kardec. Prosseguindo, diz Allan Kardec, que são esses espíritos? Que papel desempenham no universo? Com que propósito se comunicam com os mortais? Então, eram as primeiras perguntas que Kardec fez aos espíritos, ou que era uma questão de ser pesquisada, questões, né, a serem pesquisadas. Que são esses espíritos? Que papel desempenham no universo? Com que propósito se comunicam com os mortais? Tais eram as primeiras questões que se impunham a resolver. Soube-se logo por eles mesmos que não se tratava de seres à parte da criação, mas das próprias almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Que essas almas, depois de terem despojado do seu envoltório corporal, povoam e percorrem o espaço. Então ficou verificado isso, que não eram seres especiais, criados por Deus à parte, eram anjos ou demônios, não, eram simplesmente as pessoas que conviveram conosco e que estavam ali presentes, realizando aqueles fenômenos. Restava agora saber, né, de que forma esses fenômenos eram realizados. Todas essas explicações estão lá no Livro dos Médiuns, né, para que nós possamos compreender essa parte de como os fenômenos eram, como se realizavam os fenômenos, né, com o que se utilizava para realizar os fenômenos. Não houve mais possibilidade de dúvidas quando se reconheceram entre eles parentes e amigos, com que se pôde conversar, quando estes vieram dar prova de sua existência. Demonstrar que a morte para eles foi só do corpo, que sua alma ou espírito continua a viver e estão ali junto de nós, vendo-nos, observando-nos, como quando eram vivos, cercado de solicitude àqueles que amaram, e cuja lembrança é para eles uma doce satisfação. Vimos isso no vídeo anterior, que o capitão Nivrak estava sempre presente, junto com a esposa, que estava triste, infeliz, com a sua morte, mas que ele dava a ela resignação, coragem, bom ânimo, e pedia que ela enxugasse as lágrimas pelo seu falecimento,
e que pedia a ela preces para que ele também se fortalecesse no mundo espiritual e pudesse realizar, né, todo o seu trabalho, continuar sua vida no mundo espiritual em paz e em harmonia. Então, no último vídeo, nós vimos, né, a presença do Capitão Nivrak, que tinha morrido por um derrame cerebral, mas que ele tinha a oportunidade de estar ao lado da sua esposa, incentivando-a, consolando-a, para que ela se resignasse e seguisse com as leis de Deus, né, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então, ele estava, na sua evocação, na sua mensagem, estava dizendo: olha, eu estou sempre presente ao lado da minha esposa, que está infeliz com a minha morte. Então, mostra aí, nessa informação trazida por Kardec, que existe essa possibilidade, que os nossos entes queridos, nossos parentes, nossos amigos, podem vir ao nosso lado, ao nosso lar, nos dar consolações, ajuda e amparo, né? Então, eles não estão isolados, esquecidos, né, para sempre, para toda a eternidade. Eles estão presentes em nossas vidas. Há uma relação constante entre o mundo espiritual e o mundo físico. Kardec diz no livro Espiritismo em sua expressão mais simples, em História do Espiritismo, o seguinte: geralmente fazemos dos espíritos uma ideia completamente falsa. Eles não são, como muitos imaginam, seres abstratos, vagos e indefinidos, nem algo como um clarão ou uma centelha. São, ao contrário, seres muito reais, com sua individualidade e uma forma determinada. Podemos ter uma ideia aproximada pela explicação seguinte: há no homem 3 coisas essenciais. Então, nas pesquisas realizadas por Allan Kardec, nas observações observadas por ele, né, nas evocações realizadas por Allan Kardec, os espíritos trouxeram essas 3 condições essenciais para todos nós. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Então, essa são a essência da alma, que ela carrega com ela, né, conosco, com nós, espíritos. Nós carregamos com o nosso espírito a nossa inteligência, o pensamento, a vontade e o senso moral. São propriedades características do espírito. Segundo, o corpo. O envoltório material, pesado, grosseiro, que coloca o espírito em relação com o mundo exterior. Então, todas as nossas ações, nosso trabalho, nossas atividades são executadas através dos nossos movimentos, dos braços, das pernas, em todas as atividades. E, então, o espírito, ele aproveita desse envoltório corporal, pesado, grosseiro, e coloca o espírito em relação com outros espíritos também encarnados aqui na Terra ou em outros mundos, né? Todas as nossas atividades corporais são feitas através do quê? Da inteligência do espírito, do pensamento do espírito, da vontade do espírito de criar e do seu senso moral. Terceiro, muito importante esse, o perispírito, envoltório fluídico, leve, que serve de laço e intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o envoltório exterior está gasto e não pode mais funcionar, ele cai, e o espírito despoja-se dele como fruto de sua casca. A árvore da sua crosta, em resumo, como se abandona uma roupa velha que não serve mais, e é a isso que chamamos morte. Então, essas 3 condições
essenciais existem no homem, existem em todos nós: a alma, o corpo e o perispírito. E é com o perispírito, com as suas propriedades, que o espírito, utiliza para a realização dos fenômenos mediúnicos, de ruídos, batidas, de locomoção de objetos, da comunicação entre o espírito e o médium. É utilizando o perispírito que esses fenômenos ocorrem. Então, avançamos mais um pouco nessas pesquisas realizadas por Allan Kardec na codificação espírita, dando entendimento a todos nós para a compreensão dos fenômenos mediúnicos. Aí Kardec diz ainda o seguinte: a morte, portanto, não passa da destruição grosseira. A morte, portanto, não passa da destruição do grosseiro envoltório do espírito. Só o corpo morre, o espírito não. Vive eternamente. Durante a vida, o espírito está, de certa forma, limitado pelos laços da matéria a que está unido, e que, muitas vezes, paralisa suas faculdades. A morte do corpo desembaraça-o dos seus laços. Ele se liberta e recupera a sua liberdade, como uma borboleta saindo da sua crisálida, mas ele só abandona o corpo material, conserva o perispírito, que constitui para ele uma espécie de corpo etéreo, vaporoso, imponderável para nós e na forma humana, que parece ser a forma tipo. Então, quando o espírito se liberta do corpo, ele adquire uma liberdade enorme. Vimos lá o capitão Livrac, que ele se transportava até a sua residência para ajudar a sua esposa. Estava infeliz, triste com a sua morte, e ele tinha essa liberdade de se deslocar até a sua residência e levar ajuda para sua esposa. Então o espírito adquire essa liberdade de agir, de estar em qualquer lugar, diante das suas possibilidades, de interagir com o mundo físico, sem que nós os vejamos. Então, essa é uma propriedade que o espírito possui após se libertar do seu corpo. Esses laços que prendem o espírito à matéria, se despojando desse corpo, o espírito adquire essa liberdade de ir a qualquer lugar. Em torno de nós existem e vivem muitos espíritos que nos ajudam, que nos orientam, que são atraídos pelos nossos pensamentos e que vêm ao nosso redor e participam da nossa vida. Muitas das vezes, segundo os estudos feitos por Allan Kardec, muitas vezes eles pensam em nos dirigir. A maioria das vezes estamos sendo orientados por eles para determinados trabalhos. Então, a atuação desses espíritos é muito grande. Eu já tive várias experiências em momentos assim um pouco delicados na minha vida, em que eles deram dicas de olha, faça assim, e deixaram o meu livre-arbítrio de tomar tal decisão ou não. Então, eles atuam, vêm nos ajudar em determinadas situações muito delicadas naquele instante, mas deixam a todos nós o livre-arbítrio de fazer ou não aquele pensamento sugerido. Quando é um mau espírito, evidentemente, ele vai trazer orientações que vão nos prejudicar e vão afetar a nossa felicidade, não só aqui na Terra, como também no mundo espiritual. Em seu estado normal, diz Allan Kardec no livro Espiritismo, em sua expressão mais simples, em História do Espiritismo, em seu estado normal, o perispírito é invisível, mas só o espírito pode fazer com que sofra certas modificações, que o tornam momentaneamente acessíveis à vista e até o contato
como acontece com o vapor condensado. É assim que eles podem, às vezes, mostrar-se a nós em aparições. É com a ajuda do perispírito que o espírito age sobre a matéria inerte e produz os diversos fenômenos de ruído, de movimento, de escrita e etc. Então, esse perispírito pode, sob certas condições, realizar esse fenômeno de aparição. O espírito aparece, pode ser até mesmo tocado. Pode ser até mesmo tocado em algumas situações. Um caso muito interessante, que muitas pessoas que estudam o Antigo Testamento vão ver lá naquela passagem do anjo de Tobias. O anjo de Tobias, ele vem na residência de Tobias, na família de Tobias, ajudá-lo. Ele aparece na casa, sendo um viajante, pede uma estadia na casa de Tobias, ele é acolhido e ele toma informações, sabia que Tobias iria levar o seu rebanho para a cidade para vender, para ter recursos para a sua subsistência, e ele se oferece para ajudar Tobias na condução do rebanho, porque naquela época existiam muitos ladrões que roubavam o rebanho. Então ele ajuda Tobias a chegar na cidade, sem passar por essa situação terrível, de assalto. Lá ele consegue ajudar Tobias a vender o rebanho, consegue ajudar Tobias a contrair um casamento e ajuda Tobias a voltar para o seu lar em paz, em harmonia, sem sofrer nenhuma violência. E ao chegar na casa de Tobias, o anjo diz: eu sou um anjo enviado por Deus para ajudá-lo nas suas ações, nas suas tarefas. E desaparece. Está lá na história do anjo de Tobias essa passagem. E ele plenamente materializado. Temos um fato também no Evangelho de Jesus, que após a morte de Jesus, Jesus aparece para os seus apóstolos. Lembram dessa passagem? Em que Tomé dizia: eu só vou acreditar que Jesus retornou se eu tocar nas suas feridas. Do contrário, eu não acredito. Jesus comparece, dizendo: a paz seja com vocês, e pede a Tomé que toque nas suas feridas. Lembram dessa passagem? Então Jesus se materializa após a sua passagem para trazer novas instruções, orientações, acalmar os seus apóstolos com relação ao acontecido na sua crucificação. Eles estavam receosos também sofrer a mesma pena. Então, os espíritos podem, sob certas condições, modificar as características do seu corpo, ou seja, do seu perispírito, e se tornarem invisíveis. Isso tudo está muito bem relatado no Livro dos Médiuns, onde esses fenômenos são todos eles caracterizados, analisados, observados pelas experiências e observações feitas por Allan Kardec. Chegamos ao final do nosso estudo. Gostou? Clique no sininho, divulgue para um amigo, assine o canal para assistir nossos estudos. Muita paz e até um próximo estudo.